Peço desculpas, pessoal. Estamos abrindo a segunda parte da entrevista. Tive um probleminha aqui técnico que caiu a energia e desconectou todo o Hangout. Mas estamos de volta para a segunda parte, com a entrevista com o Dr. Orranes, e vamos retornar à nossa conversa, que estava excepcional. Dr. Orranes, desculpa pela queda. Infelizmente... Eu que não sei mexer nisso. Mas a gente estava falando em relação à educação de hoje em dia, que é muito precária, né? E eu sinto isso da época que eu estudei, eu sinto isso, que na época que eu estudei, a nossa educação era muito melhor do que é agora. E eu falo que as pessoas ficam criticando o regime militar, mas eu digo que, pelo menos, o regime militar, apesar da história do Brasil não ter sido ensinada da forma correta, que foi um erro que eu acho grande do regime militar, e que eles também estão pagando por isso, né? Porque da mesma forma que foi feita com a educação em relação ao Império, segundo o nosso período imperial, que foi todo contado de forma errada, o regime militar também está sofrendo com isso, que as coisas estão sendo contadas como se eles fossem o tempo todo o vilão da história. Então, foi o feitiço que virou contra o feiticeiro. Eles perderam a grande oportunidade de refazer essa parte da história do Brasil e deixaram para lá. E o que você acha disso, Marcos? Eu acho que faz parte da evolução da humanidade, mas é para o lado negativo, né? A escola é a base de tudo, inclusive vem empobrecendo a educação, não só no Brasil, mas mundialmente, e principalmente em países republicanos, né? Porque ali eles vão, devagarinho, eles vão tirando todo o dinheiro do ensino e ou desviando para o bolso ou desviando para outras coisas. Os Estados Unidos mesmo está tendo uma queda de civilidade lá, até porque a escola americana já não é tão boa quanto era antes. E o que se faz um domínio é exatamente emburrecer a população. Então, a primeira coisa que os republicanos fizeram aqui no Brasil foi começar a retirar das grades de ensino a qualidade no ensino em si, né? E isso começou a trazer uma série de problemas e realmente facilitar o controle, porque hoje o brasileiro já mais não pensa, ele vai que nem feito manada, está assistindo, todo mundo assiste, está lendo uma coisa, todo mundo lê, ninguém questiona nada. Então, infelizmente, aquele ensinamento do Império, ou ensinamento até mesmo que nossos pais tiveram, nossos avós, aquilo realmente se perdeu ao longo do tempo, com essa terrível doutrinação das pessoas. É que nem você está no campo de futebol, né, do inimigo lá, e mandar sumir com o bandeirinho e sumir com o juiz, né? Então, eles fazem as regras que eles querem, de tal forma a denegrir a imagem do adversário, e mesmo impedi-lo que ele não consiga o seu objetivo. Eu queria perguntar para o Dr. Orranes como que ele vê a família imperial lidando com difamações, principalmente em relação à Princesa Isabel, quando você fala aí que o Dom Pedro I era um comedor de coxinha. Como é que ele vê essa situação? Bem, Dom Pedro I não era o comedor de coxinha, era o Dom João VI, não é isso? Dom João VI, você vê. Ainda bem que aprendi errado, né? O negócio é o seguinte, em primeiro lugar, no que se refere a Dom João VI, a opinião, o que se tenta fazer da imagem de Dom João VI é que ele é um fujão, que ele era um bonachão, que não gostava de governar, né? Entretanto, o grande herói de quem ele foge, de quem que é criticado, ele que é endeusado, né, o Napoleão Bonaparte, foi ele, Napoleão, e atenção, não no meio da vida, nem no começo da vida, nem no começo do reinado,
Já em Santa Helena, no livro As Memórias de Santa Helena, isto é, ele já estava fazendo um balanço da vida dele. A opinião de Napoleão foi que o Dom João VI foi o único príncipe que enganou. Interessante. O pessoal que diz que o rei Fujão que era um bobalhão, né, é exatamente aquele a quem de quem ele foge, né, Napoleão, diz que é o único esperto. Ele disse que teve 3 grandes inimigos: a esquadra inglesa, o inverno russo e o príncipe regente de Portugal. Ora, a esquadra inglesa não é uma pessoa, não é um indivíduo, nem o inverno russo. O único homem que ele cita que o enganou é exatamente aquele que todo mundo acha que é bobalhão. Tem alguma coisa errada nessa história. A história do Dom Pedro I. Querem sempre dizer que o Dom Pedro I era um rabo de saia. Que não... Olha, a verdade é que o Dom Pedro I, de fato, foi um sujeito namorador. Não há como negar isso, e nenhum monarquista deve tentar encobrir isso. O grande problema é o seguinte, que isso é pura conversa de Dona Maricota com Dona Mariquinha, entendeu? Quem namora quem? O que me interessa a mim é o legado de Dom Pedro I, que nos interessa a nós monarquistas. Qual é o legado? É o Império do Brasil, é a minha nacionalidade, é a nossa independência. O que ele deixou um império. Porque mesmo hoje, no regime republicano, o que nós herdamos é um território imperial. Se não fosse ele, nós éramos uma coxa de retalhos, como todos nós, como é a América Espanhola. Dom Pedro II é irretocável. Não dá para... Até hoje eu não vi uma crítica séria do Dom Pedro II, não tem como. A princesa Isabel, nas 3 vezes que regeu o Brasil, foi irretocável. Mesmo na Europa, mantendo os seus filhos, a sua família unida, educando-os, chamando-os à responsabilidade, interessando-os pelo Brasil e pelos brasileiros, ajudando a brasileiros que precisavam de alguma ajuda, até de apoio moral e até farnel para o Santos Dumont, ela mandava levar para que ele não ficasse com fome lá no meio dos trabalhos dele. Quer dizer, uma família daqueles que reinaram efetivamente, de fato, no Brasil, não tenho nada que reclamar. O balanço é absolutamente positivo. Isso enfocando sem fazer comparação. Se você tomar aqueles períodos, aqueles governantes do Brasil, e comparar com os outros, com os presidentes de república, aí a coisa fica mais preta. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Nós estamos ao vivo, aqui direto do YouTube, para uma entrevista um tanto inusitada, porque houve um problema no Império News, mas a gente resolveu aqui trazer a entrevista para que ela possa ser realizada. E aqui, ao meu lado, sempre muito prestativa e cadeira cativa no Monarquia Livre, Adriana Magaldi. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Marcos. Marcos, mais uma vez, salvando aí. Infelizmente, está dando pique de luz aqui direto, onde eu moro, e já caiu um monte de vezes, e não é justo com o doutor Ohanes ficar toda hora desse jeito. Então, o Marcos agora vai dar continuidade à segunda parte, e depois, se for o caso, eu dou uma editada no vídeo. Falou, Marcos. E do meu lado direito, para que todo mundo saiba, esse é um dos, para mim, dos maiores monarquistas que eu já vi. Para mim, realmente é um aprendizado a cada dia. Dr. Ohanes sempre ensinando para a gente o fino da história e sendo um grande líder. Aliás, foi ex-chanceler do Rio de Janeiro, ele é vice-chanceler hoje do Ciclo Monástico do Rio de Janeiro, e ele é chanceler de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo, doutor Ohanes.
Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Doutor Johannes, eu quero perguntar para o senhor sobre aquele massacre de Canudos, como é que foi aquilo? Aquilo ali é a história da República que diz que não derramou sangue, né? Aliás, a história da ditadura militar, instaurada imediatamente com a proclamação da República, terminou Quanto a Canudos, é o seguinte: eles eram monarquistas pobres, brasileiros, e amavam Dom Pedro II. E se pode fazer um resumo, ou se pode cunhar alguma coisa quanto a Canudos, é o seguinte: o exército brasileiro se cobriu de glórias na Guerra do Paraguai e se cobriu de lama no massacre de Canudos. Isso é simples, mais rápido. Vale a pena ler mais sobre Canudos. Eu aconselho o próprio livro dos Sertões lá, que descreve Canudos, ele mostra que aquilo ali foi um massacre. Me diz uma coisa, o que o senhor vê assim de positivo ou negativo nesse problema do separatismo da Espanha? Eu acho que todo separatismo é ruim. Claro que há casos excepcionais, né? Quando uma nação, quando duas nações são artificialmente, uma nação é feita de várias outras artificialmente montadas, né? Cerebrinamente montadas. Aí é justo que, em algum momento, essas nações que não têm nada a ver com desenho de mapa, né? Alguém resolve desenhar um mapa novo, juntando gente que não é possível. No caso espanhol, eu acho que separar ali, perde a Espanha e perde a Catalunha. Eu vejo com muito maus olhos. A Catalunha é sobretudo, né? Eu acho que a Catalunha ela já é um reduto desde da Segunda República, né? Já vinha com o espírito separatista. Eu acho que foi das regiões da Espanha, eu acho que foi a única que não aceitou na época de Franco, e ela foi brutalmente até, né? Vamos dizer assim, sufocada pelo regime franquista na época, que queria trazer de volta a monarquia, que trouxe a monarquia de volta, justamente porque era uma região da Catalunha que estava lutando para continuar como uma república. E eu acho que esse ranço da Catalunha já vem desde essa época, desde a Segunda República. Sim, mas alguma propaganda também. Você veja que nesse plebiscito eles dizem que 90% da população votou a favor da separação. E aí vai duas coisas. Você não se perguntou ali naquele plebiscito se queria... A consulta correta seria: vocês querem separar-se ou não? Isso é uma coisa. E a outra coisa, vocês querem república ou monarquia? O pacote é o seguinte: separar com república. A primeira coisa a ser observada. A segunda coisa a ser observada é que a população que votou é menos da metade da população da Catalunha. E aí, nesta metade, se observou essa votação. Agora, e a outra metade, quer dizer, mais da outra metade, o que eles disseram? Eles estão em silêncio. Será que eles não se interessam? O povo ibérico não é como o nosso, né? Eles participam muito mais politicamente da vida política do país do que nós brasileiros. Pelo menos eles estão interessados, eles não estão tão desiludidos quanto o povo brasileiro. Eu acho que para responder a essa questão sobre se a Catalunha deve ser independente ou não, primeiro deveria fazer um estudo mais profundo do que é a Catalunha. É, de fato, um povo nacional completamente diferente do povo espanhol? É claro que, se você para fazer coisa mais simples, Espanha e França e Portugal são três povos completamente diferentes. São nações mesmo.
será que a Catalunha é tão diferente da Espanha, não constitui parte ou uma faceta da civilização espanhola? Essa que é a pergunta mais no sentido de ciência política, né, para saber se eles devem ser separados ou não. Agora, eu acho que os dois perdem. A Catalunha, separando da Espanha, vai perder. Primeiro, vai perder seu assento na Comunidade Europeia. Né? A Comunidade Europeia já disse claramente que não aceitará como membro. Então, eu acho que devemos aguardar um pouco mais. Me diz uma coisa, Dom Duarte disse numa entrevista que a solução para o conflito seria se tornar, como é na Inglaterra, né? Como o Canadá ele se torna duas constituições, né? E o rei, que é o Felipe VI. O que o senhor pensa a respeito dessa solução de Dom Duarte? Seria uma solução. Na verdade, o que o Dom Duarte está dizendo aí é o seguinte: você dá um pouco mais de autonomia ao território. Aliás, uma das coisas que é defendida pela Casa Imperial do Brasil. Nós não temos um caso semelhante, né, no separatismo. Pelo menos agora, já tivemos, mas agora não temos mais. Eu acho que os separatistas do Brasil hoje não estão significativos e não correspondem à voz do povo local. Mas talvez o princípio de subsidiariedade, né, onde você dá mais autonomia às partes para se governarem a si próprio, e o governo central cuida exatamente das coisas que têm interesse a todas as regiões. Né? A função do imperador, do poder moderador. Né? Eu acho que seria o caso, se for constatado que a Catalunha quer ter um estilo, um modo de governar diferente, pois que se faça um gênero de Commonwealth. Né? E o rei Filipe VI governaria do mesmo jeito que a rainha da Inglaterra governa. A Inglaterra, a Escócia, o Reino, né? A Inglaterra, a Escócia, Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, etc. Então, isso seria uma solução. E será uma solução muito mais inteligente, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma. Quer fazer alguma pergunta, Adriana? Não, eu concordo com o doutor Ohanes. Acho que a Espanha vai sair perdendo. Parece que eles não aprenderam, o pessoal da Catalunha, porque as duas vezes que teve a República, e os dois focos principais foram exatamente na Catalunha que surgiu. E as duas vezes só conseguiram se livrar das revoltas que teve, né, da guerra civil que teve nas duas repúblicas, foi justamente com a volta da monarquia. E eles continuam persistindo nesse erro. Não sei por que eles cismam tanto com uma república se já tiveram duas e viram que essas duas não deram certo. Exatamente. Pode falar, doutor Ramos. Exatamente. Concordo com a professora. O pessoal costuma querer insistir numa promessa de futuro, de melhoria, sem ter nenhuma experiência, sem olhar para o passado, né? O passado é importantíssimo. Né? Hoje, quando os senhores começaram a me entrevistar, a primeira pergunta era a minha ascendência. Né? Então, eu falei um pouco sobre rabisco sobre a história da minha família paterna, da materna. E daí poderia falar um pouco dos meus avós, né? Paternos e maternos. O que isso ajuda? Ajuda a dizer, sim, ele é este indivíduo devido às suas origens, ao seu passado, à sua pequena história. Um país é a mesma coisa, né? Não apareceu do nada, não caiu do céu. Né? Apareceu. Ele tem toda uma história de seus antepassados, da sua cultura, do seu desenvolvimento. Né? Por que eu falo português, né, no Brasil? Por que todos nós estamos conversando? Bom, se ninguém sabe a história, ninguém sabe que os portugueses chegaram aqui, que colonizaram o Brasil, né? E civilizaram essa terra, que era uma enorme floresta. Aí eu posso te responder, eu falo português porque herdei daqueles que vieram e civilizaram esse país.
organizaram o país. Sem a referência histórica, você não é nada, você não sabe quem é, você não tem identidade. Então, é isso. O fato é que a história espanhola é uma história verdadeiramente complicada, de vários reinos, até que eles se transformam na Espanha, na grande Espanha, o maior império que o mundo já viu. Filipe II teve o maior império que o mundo já viu. Então, é isso. Você tem que se basear também nas experiências que não deram certo. E nisso a professora Adriana tem toda a razão, porque a República não deu certo. Então, a República também não deu certo na Inglaterra, lembra do período Cromwell. Então, é isso, tem que olhar para o que deu certo. Não tem que fazer o bolo, inventar, não se tem que inventar a roda. A roda já foi inventada. Vamos fazer uma roda quadrada. Não dá certo. Não dá certo. E o separatismo aqui no Brasil, como é que o senhor olha isso? Com ceticismo ou uma ameaça verdadeira? Não, com ceticismo. O Brasil não haverá, não há hipótese de haver separação no Brasil. Primeiro, porque eu acho que não tem bases para isso. Segundo, não tem quantidade de gente que queira isso. E, em último lugar, apesar da Constituição ser uma porcaria, uma das cláusulas pétreas é a integridade do território nacional. Eu lamentaria muito, em primeiro lugar, porque não quero esse território nacional esfacelado, como foi o caso da América Espanhola. Acho que a negociação de território não existe. Isso é uma coisa que não adianta, é nosso e pronto. Acabou. Não tem que vender a Amazônia, não tem que internacionalizar a Amazônia. Escutei essa conversa uns anos atrás. Sem dúvida. Claro, sim. Inclusive uma atriz naquela época, já faz tempo, uma atriz bastante conhecida, uma Dina Sfati, deu uma entrevista na TV Globo, onde ela era atriz, dizendo que tinha que vender mesmo a Amazônia, que nós não sabíamos cuidar da Amazônia, que tinha que internacionalizar a Amazônia. Umas bobagens dessa saem de... Na verdade, isso não é opinião, né? Isso é piruada. Né? Tem gente palpiteira querendo dar piruada e fala qualquer bobagem. Então, e outra coisa também, seria muito triste, porque isso... Aí, se os senhores querem uma intervenção militar, tentem separar um pedaço do Brasil. Aí os senhores terão uma intervenção militar. Não cutuquem a onça com vara curta. Realmente, o que o senhor, emendando mesmo essa questão, o que o senhor acha dos brasileiros pedindo a intervenção militar? Não, o brasileiro não quer a intervenção militar. A intervenção militar é um caso excepcional. É um caso que não é um caso brasileiro. Pode ser um caso em qualquer país do mundo. Estou falando em qualquer país do mundo. Basta você não ter a ordem pública mais nos trilhos, né? Uma guerra civil, qualquer coisa. Você tem que ter uma intervenção militar, porque dos males, o menor. Isso também é um ditado antigo que todo mundo parece óbvio. Mas se vocês querem uma intervenção militar, aqueles que querem se separar do Brasil estão pedindo uma intervenção militar. E eu tenho certeza que as Forças Armadas brasileiras intervirão imediatamente. Mesmo com essas declarações do Exército dizendo aí que o judiciário, se não cumprir o papel deles, eles terão que fazer pelos meios deles. O que o senhor pensa a respeito dos militares que estão se manifestando aí? Isso eu não estou de acordo. Uma coisa é você... as Forças Armadas intervirem com as suas funções e obrigações, não só funções, mas obrigações
constitucionais. Outra coisa são as forças militares quererem ser um novo poder. Na verdade, então, o poder militar é um poder que está na mão hoje do executivo. O ideal seria que o poder militar estivesse subordinado ao poder moderador, que é o que nós defendemos. Né? As Forças Armadas existem para defender o Brasil, não é para policiar, nem para correr atrás de ladrão, não, é correr através dos inimigos do Brasil. E um dos inimigos do Brasil seria um grupo que quisesse separar um pedaço do nosso território. Isso não é admissível. Não acredito de jeito nenhum que nenhum militar admitiria uma coisa dessa. Nenhum militar, ainda que de qualquer das forças e de qualquer patente. Eles estarão prontos para defender a integridade do território nacional, que, aliás, não só eles devem estar prontos, como é obrigação deles estarem prontos. Aliás, nós estamos numa intervenção militar desde 1889, né? Quando a monarquia caiu e o monarquista está querendo um novo bolo, porque um novo problema, porque quem garante que os militares vão derrubar esse governo republicano e colocar um governo monarquista, até porque seria eles já ofereceram para a família imperial. Conte a respeito quando os militares foram lá na fazenda lá e ofereceram. Por que a família imperial não aceitou o poder dos militares? Bom, exatamente. A família imperial jamais vai aceitar uma intervenção, uma força, porque, na verdade, a nossa tradição, isso que é interessante, e por isso que a gente tem que conhecer a história, mais uma vez, a nossa tradição é que tanto os reis portugueses quanto os imperadores brasileiros foram aclamados, o título do imperador é Pedro, né, imperador e defensor, por unânime aclamação dos povos, imperador e defensor perpétuo do Brasil. A família imperial não quer se impor à força, ela é contra a força. Sobretudo, uma força contra brasileiros. Se fosse uma força contra os estrangeiros, que invadiram o Brasil, evidentemente que a família imperial estaria lá para defender o Brasil junto com o seu povo. Agora, não se impor à força ao seu povo, né, contra a vontade do seu povo. O povo brasileiro, mais cedo ou mais tarde, vai acordar. Não é possível. Porque basta enxergar. Né? É de uma tal evidência. Então, a revolta, né, falando da revolta, lá Dom Pedro Henrique recusou-se a aceitar a imposição a volta da monarquia pela força, na proposição daquilo que passou a chamar, passou para a história como a revolta de Alagácias. Ele se recusou. Não, só através de plebiscito. Agora, o que é preciso é que o plebiscito não seja para daqui a uma semana. Porque o pessoal, como a gente disse antes, na primeira parte dessa entrevista, não sabe o que é presidencialismo. Quanto mais o que é parlamentarismo. Quando eles votaram não, é porque eles votaram não no desconhecido. E não na monarquia. A monarquia teve 17% de votos no Rio de Janeiro, que foi a capital que mais votou. Mas no país inteiro, se não me engano, foram 11% ou 13%. Depois de cento e tantos anos de proibição, de falar sequer sobre o assunto, né? Então, conseguiu fazer com que a monarquia fosse ignorada. Inclusive, a nossa história fosse ignorada. Um desconhecimento total a respeito de quem são aqueles personagens que começaram a cristalizar a nacionalidade brasileira. Isso é um roubo intelectual gravíssimo. Né? Não estou vendo a professora Adriana. Ela caiu de novo, mas ela volta.
Viu? Me diz uma coisa, ô Hannes. Qual foi a sua surpresa ou não quando Dom Luiz conseguiu, através da carta, reverter a cláusula pétrea que tanto atrapalhava o monarquista para se expressar? Aquela carta é uma joia. É uma joia de justiça, de delicadeza. É uma carta principesca, né? Uma carta digna do imperador do Brasil, porque ela é irrefutável. É uma peça, primeiro, uma peça de literatura, segundo, uma peça de política, terceiro, uma peça de justiça, né? Onde o Dom Luiz pergunta se nós temos ou não temos direito. Né? Qual é essa justiça? Então, ela era irrefutável. E os dois únicos partidos que votaram contra foi exatamente o PCdoB e o PT. E aquela questão lá que Dom Bertrand fala... Aqueles que querem dizer que dão tanta liberdade a gente. Sem dúvida. Liberdade. Você conhece a história você conhece a história do coronel que tinha 3 filhas? E tinha um moço que se apaixonou por uma das filhas e foi lá pedir a mão da moça ao coronel. E o coronel disse: olha, eu vim aqui pedir a mão de sua filha porque eu tenho excelentes pessoas, gostaria de construir uma família, essa coisa toda. Então, coronel, o senhor pode escolher qualquer uma das 3, desde que seja Maria. Qualquer uma das 3, desde que seja uma. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, o que esse pessoal fala, assim, você pode falar o que você quiser, desde que você não fale contra o que eu penso. Sem dúvida. E aí você não pode falar. Então, aliás, esses golpes militares têm trazido, assim, na minha opinião, nenhum benefício para o Brasil. Embora houvesse um crescimento econômico ali em 1964 até 85, não se resolveu o problema que, para mim, o maior problema que nós temos é a fiscalização, né? Gostaria de perguntar para o senhor, assim, que... Essa é a grande questão do monarca. O monarca, praticamente, ele é um fiscal. Mesmo. Fiscal, como eu já disse na primeira parte, é um fiscal da moralidade pública. Mas o que é... A gente não pode ficar falando qualquer coisa a respeito que a intervenção militar, as Forças Armadas são ruins. Não é bem assim. Toda intervenção militar, seja ela interna ou mesmo externa, numa guerra, por exemplo, uma agressão de um país, como aconteceu no Brasil, o Paraguai nos agrediu. Então, nós somos lá. Essa intervenção militar, em si, é uma defesa. Neste sentido, ela é boa. Agora, no sentido de que corre sangue, de que morre gente, de que se gastam fortunas com uma guerra, é ruim, é sempre ruim. Brigar é sempre ruim. Sair aos tabetes no meio da rua, duas pessoas educadas, que têm opiniões diferentes, sentam-se a uma mesa de debate e discutem suas ideias. Mas se no meio delas sai tabefe, esse não é a melhor solução, não é o melhor caminho. Uma intervenção militar é excepcional. E quanto a isso, quando você precisa dela, você tem que... O que você vai fazer? Né? Sem dúvida nenhuma. É muito fácil entender quando você tem uma agressão externa. Quando você tem uma agressão externa. De um país invadindo o outro. Aí você entende perfeitamente a função da força militar. Mas quando você tem uma desordem de tal monta internamente dentro do país, onde as pessoas com o risco de morrerem, suponha que brasileiros traficantes tomassem conta de um pedaço do território. Não pode não, porque a Força Armada não pode ir lá. Como é que não? E aí, como é que faz? Você vai deixar o quê? O sujeito, a partir daquele território, tomar o resto do território nacional? É
uma coisa excepcional, essa intervenção? Sim. Mas ela é necessária? Eu acho óbvio que sim. Ela é sempre ruim. Não é a melhor maneira. Mas, às vezes, não há outra solução. E isso em qualquer país. Eu não estou defendendo a intervenção militar. Ao contrário, tomara que nunca haja. Não é? Que tudo que o brasileiro quer acordar em si mesmo, que não gosta de violência. O brasileiro não é o povo em geral, tem horror à violência. Não é um povo guerreiro. Agora, é um povo que tem hombridade também. Né? Que não é possível passar do limite. No momento que passou do limite, aí você não, as consequências podem ser graves. Até porque o senhor tem um estreito laço até com os militares, até porque eu lembro que na época que nós nos encontramos, acho que foi a primeira ou segunda vez que eu encontrei o senhor está fazendo a campanha do Canhão é Nosso. Como é que como é que desdobrou aquilo? Bom, o Canhão continua nosso. Em primeiro lugar, para responder a sua pergunta, eu já disse que eu sou formado em Economia pela PUC, do Rio de Janeiro, mas não só isso, eu também sou oficial da Marinha de Guerra do Brasil, sou oficial da reserva. Então, eu sei muito bem como funciona a cabeça de um militar, né? Porque eu também fui. Eu sou um oficial da reserva da Marinha de Guerra do Brasil. Você está se referindo a um troféu de guerra, que era que se chamou El Cristiano. É um canhão que nós tomamos dos paraguaios, né? Troféu de guerra, e trouxemos para cá, e está no museu, justamente no Museu Histórico Nacional, que eu até tinha sugerido que um próximo encontro fosse lá. Ele está lá no Pátio dos Canhões. É o maior dos canhões, é uma peça enorme. E aquele canhão, nós pegamos porque ele estava atirando em nós, ele matou brasileiros. E quando ganhamos, nós trouxemos o canhão como troféu de guerra, o que é absolutamente justo. Os paraguaios têm um monte de coisas nossas lá, inclusive um navio Rio de Janeiro está lá mostrando que eles tomaram da gente, o troféu de guerra deles. Aquele canhão, eu tinha, na proposta do Círculo Monarca do Rio de Janeiro, a proposta era a seguinte: devolver o canhão? Nunca. Agora, há uma solução para este problema diplomático e de extrema cortesia que o Brasil poderia fazer. O canhão foi feito com sinos de bronze, né? O sino é bronze, né? Das igrejas do Paraguai. O Solanoff confiscou o sino das igrejas, fundiu aquele bronze e fez um canhão. Por isso, o nome El Cristiano, ou cristão. Muito bem. A proposta do Círculo Monarca é o seguinte: devolver o canhão nunca. Mas, a título de cortesia ao povo paraguaio, que é nosso vizinho, e não tem nada a ver com aquela maluquice do Solano Lopes, vamos fazer o seguinte: vamos pesar o canhão. Quanto pesa? Pesa tantas toneladas? Muito bem. Com as nossas condições, por acaso aqui em Minas Gerais, várias, vamos mandar fazer tantos sinos quanto os pesos do canhão e vamos entregar de volta às igrejas paraguaias. Essa seria a solução diplomática. De onde eles foram roubados. Sim, sem dúvida. Isso seria uma cortesia imensa, mostrando que o povo brasileiro não tem ressentimento com o povo paraguaio, que nós temos relações diplomáticas e queremos ser amigos deles, e que somos amigos deles, e está aí, a nossa retribuição é essa. Muito bem, está aqui o bronze que roubaram de vocês, nós estamos devolvendo, de graça. Inclusive, foi numa época que estava começando a internet, o senhor fez um site e foi uma campanha muito forte. Na verdade, eu não tenho mérito nenhum. O site foi feito justamente pelos restauradores. Porque todos aqueles... Isso, aqueles rapazes. Caiu, voltou. Não, tranquilo. A Adriana, aliás, ela saiu, não sei se vai voltar mais, por função do que ela está com medo de
queimar o notebook. Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui com um pessoal aqui, a sala está lotada. Vamos aqui, o Lohame, o Rodrigo Brasileiro está também nos seguindo, ele também está firme e forte aí com o nosso Batata Doce, que é esquerdista. Eu vou conversar a respeito desse cidadão com o senhor. Nós temos uma guerra de batatas, viu, doutor Ramos? Tem uma pessoa que entra com batata doce e o outro entra com batata frita original. Então tem uma guerra das batatas. Tem o Thomas. Quando eu vejo o batata doce, a pergunta que eu te faço: como que o senhor lida com essas diferenças que hoje em dia nós temos uma esquerda cada vez mais assim aparelhando o Estado, e nós temos uma direita que eu vejo ela meio brava, meio revoltada, eu acho que ela é muito desarticulada, até porque o direitista tinha que ser monarquista e, na verdade, estão mais aí para insatisfação por um governo imediatamente para resolver a questão, do que simplesmente olhar a direita como um pensamento mesmo de menos Estado e menos participação aí do governo. Como que o senhor lida com essas diferenças de ideologias que veio da Revolução Francesa? Sim, a direita e a esquerda é a pessoa que ficava à direita e a esquerda da Assembleia Nacional na França, né? Aí cunhou-se esses apelidos. O grande problema é o seguinte, é que eu não sei mais o que é direita e o que é esquerda. Na verdade, eu não sei mais como o brasileiro, uma das nossas carências, terminologia, vocabulário. Nossas escolas estão tão ruins que os brasileiros já não sabem o significado dos termos. E, aliás, a maioria das pessoas não querem confundir o significado de termos, entendeu? Isso é uma das coisas elementares das primeiras aulas de lógica formal, lógica menor. Não sei se os senhores hoje ainda têm isso no colégio. Eu tive a sorte de estudar com os jesuítas, no Colégio Santo Inácio. Estudei com os jesuítas a minha vida toda, me formei na PUC também, como ele disse. E o valor do termo era muito importante ali. Então, vamos à direita e vamos à esquerda. Tomado do jeito que... Parece que monarquia é coisa de direita. Mas o que é exatamente direita? E o que é democracia? São termos que é preciso que a definição, para que nós nos compreendamos, que esses termos sejam bem claros com o significado. Em latim chama-se suppositio, que é mal traduzido para valor de suplência. Porque se eu começasse a dizer aqui, olha, tem um animal que tem um rabo muito pequeno, um corpo enorme, um nariz enorme, aí, que eu não tivesse um termo que lhe desse, que lhe fizesse com que você apreendesse imediatamente aquilo que eu quero significar, não há diálogo. Então, eu ia buscar o animal que eu quero falar, eu tenho que trazer o elefante para lhe mostrar, eu quero dizer isso, um elefante. Não, quando eu falo elefante, então, essa questão de esquerda e de direita também. Agora, em geral, o que se tem... É claro que a análise é muito simplória. A esquerda quer muito pouco Estado. A direita quer muito pouco Estado e a esquerda quer muito Estado. Agora, a pergunta que eu faço, por isso eu usei a palavra democracia, o termo, a pergunta é a seguinte: quanto de Estado, qual é o tamanho do Estado que vai te tirando o seu aspecto, ou o aspecto social da democracia? Quer dizer, a falta do Estado completamente seria direita? Não. Seria anarquia. Ana, em grego, não. Arquia, governo. Sem governo. Não é possível uma coisa sem governo. Agora, você precisa de algum governo. Agora, também, a pantarquia, né? O governo de tudo, eu quero governar tudo, até a cor da roupa que você usa. Né? Com quem você se casa ou não se casa, quais são os dias que você pode jogar futebol,
fazer natação, ir à praia, qual praia? Aí você fica louco. Porque aí não tem democracia nenhuma. Tanto a direita precisa pensar que não é a ausência total de governo, tomado direita e esquerda, esses dois termos, no seu sentido e no seu significado, que as pessoas parecem querer conduzir para esse tipo de significado. Então, um Estado sem governo nenhum é uma anarquia. Tem nome, anarquia. E um Estado completamente dominado pelo Estado é uma ditadura. Então, onde está a democracia? Tanto de um lado quanto da direita. Ou então a democracia não vale nada. Alguém precisa juntar os termos, com alguma coerência. Não sei se Claro. respondi a pergunta. E, aliás, eu sempre falo para os meus telespectadores, meus internautas, né, que a monarquia é o regime de governo que mais consegue assentar esses dois interesses, esquerda e direita, porque tem um intermediador, tem um mediador que é o imperador, o rei, e ele tem uma força que pode equilibrar as duas forças, porque ele representa 100% do povo, e nós sabemos que na República, quem perder o pleito vai ser massacrado, né? Se a direita ganhar, vai derrubar a esquerda e vice-versa. E na monarquia nós temos alguém que possa realmente equivaler, até porque na Suécia é um governo mais de esquerda, né? mais presente o Estado do que em outras monarquias. Como é que o senhor vê esse equilíbrio que o rei dá e aquele óleo na engrenagem, como diz o nosso Dom Pedro II fazia? A grande questão, eu gosto muito dessa figura, da figura paterna, de mostrar a questão da família e de um pai que tem dois filhos. Dois filhos que começam a brigar por causa de um brinquedo. Então, a solução, muitas vezes, é uma palmadinha num e no outro, e agora acabou a brincadeira. Disciplina-se dessa maneira. E claro que isso é uma coisa simplificada. A sociedade também grande, o monarca tem essa figura paterna, essa figura de patrimônio moral, de uma autoridade ética, moral, nacional e para o bem do povo. A famosa pergunta do Roosevelt para o imperador Francisco José: para que serve o monarca? Para defender o povo dos maus governos. Então, voltar a essa coisa. O monarca não é essa noção que todos têm de absolutismo. Você fala em monarquia, todo mundo pensa em absolutismo, pensa que vai aparecer um Nero aqui. O Luís XIV era menos poderoso do que o presidente da República Brasileira, porque ele tinha que ouvir as corporações de ofício. Ninguém leu isso ainda? Será que ninguém lembrou-se disso? Evidentemente que nós não queremos uma monarquia absolutista daquele período mínimo de monarquia que teve na Europa. A história da monarquia é muito anterior e posterior ao absolutismo. E elas funcionam. Alguém aqui vai me dizer que a Inglaterra não é democrática? Alguém vai me dizer que a Holanda ou a Bélgica, a Dinamarca, não é democrática? Eu acho que essa não é. Esse tipo de referência não é a questão de se um governo é mais de esquerda, entendendo-se o termo esquerda como mais atento à questão social, mais atento à desigualdade, à distribuição de renda injusta, se isso é esquerda, então o rei não tem nada a fazer a não ser apoiá-los. Né? E se direita for incentivar empresas a crescerem, a produzirem riquezas, emprego e, enfim, enriquecer o país, a nação e o povo, pois então o rei não tem nada mais que fazer do que apoiá-los moralmente. Né? E apoiar justamente os governos que são ora de direita, digamos, ora de esquerda.
No Império, nós tínhamos 2 partidos que governaram metade cada um, metade do tempo, metade dos 49 anos, 50 anos, digamos assim, 25 para o conservador e 25 para o liberal. A gente conseguia entrar pelo celular. Conseguiu entrar pelo celular. A solução que ela Que deu. coisa horrorosa! Mas tudo é válido, né, doutora Hannes? Teria sido mais fácil a professora ter vindo aqui em casa, aí ficava no sofá os 2 conversando. Com um computador só. Era verdade, doutora Hannes, foi verdade. É uma sugestão. Viu, doutora Hannes, me diz uma coisa, o senhor sabe da história que o Lula e o PT nasceu na CNBB, como diz Dom Bertrand, o senhor sabe da história? Sei, tive um grande amigo, José Guilherme Camargo de Toledo, que naquela altura era seminarista e me informava absolutamente disso. O projeto intelectual nasce dentro da CNBB. Não tem nenhuma história. Aliás, na época da eleição isso é público, na época da eleição do Lula, da primeira eleição do Lula, a revista Veja fez uma grande reportagem a respeito do caminho que o PT percorreu. E ele começa exatamente com a CNBB, com as comunidades eclesiais de base. Essa revista, eu acho que é acessável hoje, é uma revista antiga, da época da primeira eleição do Lula. Então justifica, por exemplo, Lula hoje ser praticamente como se fosse... as pessoas olham o Lula como se fosse um ser divino. Você acha que vem esse encantamento do Lula por causa que foi nascido essa história da esquerda na igreja de esquerda católica? Olha, a igreja de esquerda católica, você sabe, tem a origem dela é a teologia da libertação. Agora, esses salvadores da pátria, né, que prometem todo o paraíso imediatamente, estou falando especificamente do Lula, não. Eu posso citar Hitler, que prometeu tudo e deu no que deu. E eis aí o Estado, cada vez maior, cada vez mais um leviatã. Não é? Aí as coisas complicam. Mussolini, Hitler, Stalin, todos esses são exemplos óbvios dessa ausência de uma figura. Isso, o monarca é muito importante, na medida que o monarca... É uma questão que eu falei numa entrevista que dei. Você sabe como era a maneira antiga de pedir socorro em português? Alguém sabe? Não. Como era? Como é que se pedia socorro? Então, SOS? Alguém está me roubando aqui. Eu digo socorro. Como era antigamente, bem antigamente. Nossa, aí... Nossa, a menor ideia. Aqui deu rei. Olha, essa palavra, au secours, vem do francês. Também do espanhol, socorro. Mas, em Portugal, aqui deu rei. Isto é, se apelava para o rei. Isso daí vocês procurem aí na internet. Aqui deu rei, vocês vão ver que significa socorro. Nossa, essa daí foi incrível. Essa eu não sabia. Parece que o imperador Francisco José se lembrou disso, sabia um pouco de português, que falou que quando respondeu ao Roosevelt para que servem os monarcas, não, os reis. Eles para defender o seu povo dos maus governos. Isso é perfeitamente transitável do significado aqui del rei para a defesa do povo. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que a República nasceu em função de um enfraquecimento e de um racha da Igreja Católica, ou seria
uma coisa muito leviana dizer isso? As três questões que se citam, né, os três motivos que se citam são os principais, né? A questão religiosa, a questão militar e a abolição da escravidão. Essas questões, evidentemente, contribuíram para a retirada de apoio ao regime monárquico. Não é só isso, não. Você tem as questões da maçonaria, justamente, que precisava... É a minha irmã me ligando. Não, normal, faz parte. Não... Quem sabe faz ao vivo, não tem problema. Não, o seguinte é que essas três questões são as questões que se põem mais longe, mas há uma série de questões, inclusive as tramas, né? A traição também. Houve uma traição ali. Né? O Exército Brasileiro, não em sua maioria, mas alguns estacionados ali com aquela influência do positivismo, levou a acreditar na promessa do paraíso. E o paraíso se deu. Aí está o paraíso. Realmente, até falo para o pessoal que eu gostaria que a monarquia... eu gosto muito do sistema absolutista, mas o ser humano, ele é imperfeito. Ele é imperfeito. Então, como ele é imperfeito, ele é passivo de muitas falhas, você tem uma Constituição e um parlamento que realmente tira o poder do chefe, né? Do imperador ou do rei. Assim como eu vou nessa mesma tese, que a República foi nessa também, achando que todo mundo é a perfeição divina, é o ser divino, inventaram uma teoria que, se fosse, de repente, feito por Jesus Cristo ou por Deus, talvez até daria certo. Mas o ser humano é passível de se corromper, principalmente quando se trata de poder, né, doutor Rhodes? O próprio Deus, nosso Senhor, que pode fazer o que quiser, que pode desfazer, para nós, eu sou católico, para nós que acreditamos que ele é um ser todo-poderoso e que criou o universo, todas as coisas, e nós também, pode desfazer isso com um piparote. Apenas um piparote, pronto, acabou, não quero mais, acabou. Ele não faz isso. Né? Inclusive, em sua imensa misericórdia, concedeu-nos o livre-arbítrio. Então, o próprio Deus, ou um anjo do Senhor dessa terra, certamente não seria um absolutista. Não seria absolutista, estou certo disso. Apesar do poder estar nele. Né? Para quem é cristão, acredita que todo o poder emana de Deus. É o primeiro artigo da nossa Constituição que diz que o poder emana do povo. Não é bem assim. Né? No diálogo evangélico, quando Pilatos pergunta a eles, ao Nosso Senhor, se ele sabia que ele tinha o poder, né, de matá-lo, de castigá-lo, Nosso Senhor diz a ele: você não teria se não lhe fosse dado do céu. Me diz uma coisa, como é que o senhor vê, em termos assim, de esperança, essa nova geração de príncipes que vem aí chegando, que agora tem o Dom Rafael já praticamente adulto, Dom Luiz Felipe, Dom Alberto? Que esperança o senhor traz nessa geração para uma restauração da monarquia? A mesma esperança que eu sempre tive com Dom Pedro Henrique, com Dom Luís, com Dom Antônio, com todos os príncipes, os dinastas e os não dinastas, que eu conheci tão bem há tantos anos. Como eu comentei antes, eu os conheci quando eu tinha 14 anos. Então já faz tempo. E o que eu podia esperar desses príncipes mais jovens o resultado que sempre ia ter. Eles são educados para servir o Brasil, estão sempre prontos, são de uma simpatia cativante, de uma simplicidade, de uma modéstia verdadeiramente admirável
no sentido mais humano, no sentido dessas virtudes extraordinárias que a humanidade precisa ter, né? Todos nós. Imagine um lugar onde você quer uma anarquia de direita, imagina onde ninguém roubasse, ninguém matasse, todo mundo estivesse pronto a ajudar o próximo, né? O amar é o próximo como a ti mesmo, né? Mas a sociedade é uma maravilha. Não precisava de governo. Talvez só de um gerente ali para dizer, olha, vamos chamar todo mundo hoje que vai ter que abrir uma rua nova. Toda a população ia lá abrir uma rua nova. Isso não acontece. Mas aí se o ser humano fosse assim, não tivesse essa tendência para o mal, a anarquia ia funcionar muito bem. Sem dúvida. Não tem governo nenhum. Nem república, nem monarquia, nada. Sim, nada mesmo. Adriana, você me falou a respeito de uma história lá, daquela senhora que chegou no evento da monarquia e trouxeram. Conte essa história para o pessoal que está assistindo. Não, doutor Johannes é que tem que contar daquela senhorinha que foi na exposição, doutor Johannes, que o senhor me contou. Ficou de braço dado com o príncipe, não sabia, tadinha. São essas coisas da família imperial, né? Isso é uma coisa que eu não ouvi contar, aconteceu comigo. Nós comemorávamos 170 anos de nascimento de Dom Pedro II. Então, nós fizemos uma exposição. O Circo Monárquico do Rio de Janeiro ocupou 3.800 metros quadrados de exposição no Museu Nacional de Belas Artes. Nossa. Reuniu 53 instituições pequenas, a Marinha, o Exército, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional, a Universidade Federal, o Itamaraty, o Museu do Trem, por aí vai, 53. E nós tínhamos a abertura disso, uma exposição desse tamanho, você sabe, o museu inteiro, o prédio inteiro do Belas Artes era ocupado pelo segundo reinado, Banco do Brasil, com as moedas, enfim. E um dos príncipes, Dom Pedro de Alcântara, citar o nome, espero que Dom Pedro de Alcântara fique bravo quanto seja, um dos príncipes teve um problema de trânsito e era o último a chegar. Aí eu, fazendo um pouco cerimonial ali na porta, Dom Luís já tinha chegado, eu já tinha pedido ao pessoal do circo, do cerimonial do circo, que eu acompanhasse, inclusive o ministro Vepó e a diretora, a Heloísa Lustosa, estavam na porta do museu, e eu falei, bom, isso aqui já é. E eu fico esperando o Dom Pedro de Alcântara. Na porta estavam 2 fuzileiros navais em uniforme histórico e 2 do Batalhão de Guarda do Imperador. Então, são 4 militares fardados, garbosos ali. E claro que as pessoas passavam e olhavam. O que está acontecendo ali? Tem esse sujeito aí de terno e tem mais 4 soldados aí. Então, daí, Dom Pedro Alcântara chega. Mas antes, vem uma senhora idosa, negra, e ela devia ter bastante idade, porque eu sempre comentei, a etnia negra, quando fica de cabelo branco, é porque já está muito. A gente fica muito mais rápido de cabelo branco do que o pessoal de cor. Então, ela virou para mim, vestida muito simplesmente. Nós temos 1.500 convidados, dentre todas as instituições das 53 instituições, mais esse é o sonho do pessoal hoje. Influência, uma sociedade de influência do Rio de Janeiro, inclusive para atrair, meu propósito era atrair mesmo a imprensa, a televisão. Saiu no Jornal Nacional, saiu naquele jornal naquele tempo, a TV Manchete, que aliás era ancorado pela Márcia Pelletier. Daí essa senhora chega e diz, o que está acontecendo aí? Olha, tem uma exposição do Pedro II. Eu digo, do Pedro II? Gosto muito dele. Pois é, a senhora, hoje, eu posso entrar? Aí, eu disse, olha, hoje não pode, nós temos 1.500 convidados aqui, e hoje, mas a senhora faz o seguinte, menos segunda-feira que o museu fecha. Todos os outros
Ih, travou? Caiu? Não, ele volta. Alô? Ele volta. Voltou. Perdão, a minha irmã Pode... aqui. Não tem problema, maneira, doutor Hannes. Todos os dias é gratuito. A senhora pode entrar gratuitamente. Mas quem está aí dentro? Então, assim, olha, quem está aí dentro é a família imperial e mais os convidados, professores, essa coisa toda. E mais tarde... Mas a senhora pode vir no outro dia. Ah, mas eu gostaria tanto de... Hoje. Não tem problema, um dia... Não posso falar agora. Agora voltou 100%. Daí, o que aconteceu? Nisso, enquanto ela está conversando comigo, chega no Pedro Alcântara. E aí ele me cumprimenta e cumprimenta a senhora, naturalidade. Aí ela disse, pois é, o senhor podia deixar eu entrar. Aí o Dr. Alcântara disse, a senhora quer entrar? Venha comigo. Pegou o braço, ela entrou de braço dado, sem saber com quem entrar. E foi entrando lá, foi direto lá do Dom Luiz, que ela queria ver o Dom Luiz. Até no vídeo, naquele vídeo do Santo Antônio, é muito engraçado, porque quando ela começou a cumprimentar o Dom Luiz, ela não soltava mais a mão. Ela interferia, porque vamos conhecer os outros. Mas entrou, enfim, isso é uma postura principesca, né? Eu citei o Dom Pedro Alcântara, ele pode confirmar isso. Aliás, está no vídeo. É muito bom quando a gente vê atitudes nobres dessas, muito bonitas, né? Que mostra o diferencial do que é ser nobre, né, o Hannes? Porque para muitas pessoas a nobreza é o bom vinho, é a elegância, é o ambiente chique, não sei o que lá, mas a nobreza está na alma, não é verdade? É verdade. Na educação. E é justamente o contrário, né? Agora eu não sei como é que faz. Ele está pegando a manha, ele está pegando o jeito. A nobreza não tem nada, ela é oposta ao snobismo, né? Segundo alguns, a palavra snob vem de sine nobilis, né? É uma abreviação que os ingleses pegaram do latim, de uma expressão sine nobilis, sem nobreza. O verdadeiro aristocrata, ele está ao lado do seu povo, ele compreende, é uma família, é verdade, é essa coisa que a gente sempre repete. O sistema monárquico, a organização monárquica é uma enorme organização familiar, né? Onde as pessoas, os compatriotas, mais compatriotas, são tratados uns aos outros como irmãos e filhos do monarca, que tem toda essa responsabilidade, esse peso de exatamente ser o pai, né? Sem dúvida nenhuma. Quer fazer alguma pergunta, Adriana? Não, eu acho essa história que ele conta dessa senhorinha a coisa mais linda do mundo, porque mostra realmente, né, a posição que o monarca tem perante ao povo, ao de chegar perto do povo, ao de conhecer, de tocar, de saber as necessidades do povo, que a gente não vê isso na presidência da República, né? O presidente está sempre lotado de segurança, é como se fosse uma figura intocável, e raramente a gente vê um presidente, né, chegar perto do povo e cumprimentar como um monarca faz. E essa postura que nossos príncipes tiveram com essa senhorinha é o que eu tenho certeza é o que o Dom Pedro II teria, porque ele era uma pessoa simples, é uma pessoa que viajava e não ostentava o título de imperador, né? Ele gostava de viajar quando ele não ia como chefe de governo, que no caso da época ele era, né? Ele era os dois. Ele ia como uma pessoa, né? O Dom Pedro de Alcântara. Ele não usava o título de imperador, a não ser quando ele fosse realmente fazer alguma participação que ele tivesse que representar o Estado brasileiro. Aí sim. Mas eu acho fantástica a história. Inclusive, o Paulo Resutti, eu não sei se você sabe dessa história, conta uma história de Dom Pedro II, que ele foi visitar a filha da Marquesa de Santos no orfanato, lá acho que na França, se eu não me engano, que ele comentou. Aí diz que ele chega lá, porque ele considerava as princesas também, das filhas da Marquesa de Santos, como meia-irmã dele.
Então, diz que ele chega no orfanato e se apresenta, né, como imperador, que ele foi, como ele estava indo à França como monarca mesmo, né, como representante do Brasil, ele se apresentou como imperador. Aí o pessoal do orfanato que tomava conta lá disse que chegou e não acreditava. Que é isso, imperador? Imperador do... Não, sou imperador do Brasil, quero falar mandou chamar a irmã, meia irmã dele, né? Eles não acreditaram que ele fazia, porque normalmente ele foi, ele chegou ele não foi, como é que ele foi a história que ele conta? Parece que ele foi como ele não foi como imperador à França, mas ele se posicionou como imperador porque parece que nesse orfanato não abriu as portas muito fácil para qualquer pessoa que chegasse lá. Então, para ele conseguir falar com a irmã dele, ele teve que tomar a postura de um imperador. Você sabia dessa história, Johannes? Não, essa história eu não conheço, não. Conheço uma outra, que era bem do Pedro II, e isso é todo mais conhecido. Ele queria falar com o Vitor Hugo, o Vitor Hugo era meio avesso a receber quem quer que fosse. Ele pegou o trem, foi lá e tocou a campainha. O Vitor Hugo não estava em casa, entendeu? O empregado. Bom, que pena, né? Eu queria falar com ele. Faz menção de ir embora, né? O empregado pergunta, e a quem eu devo dizer que procurou, né? Quando ele chegar. Ele foi imperador do Brasil. Você vê, né? Quantas histórias temos aí. Se deixar, tem história para dar com pau, né? Tem uma outra história que é muito engraçada. Essa é engraçada mesmo. Teve uma feira na Itália, não sei, mas naquele tempo ainda a Itália não estava já independente, não me lembro. Não importa, tinha uma feira, né? E aí o pessoal da feira sabia que o imperador, interessadíssimo em coisas de indústria e ciência, queria visitar a feira. Então disseram assim, olha, na hora que tinha uma banda, e na hora que chegar o imperador do Brasil, vocês toquem o hino nacional. Né? Então, todo mundo esperando o imperador. Mas como é que é o imperador do Brasil? O imperador do Brasil é um homem alto, que se veste modestamente, né, de casacas. Só que o imperador entrou por uma porta lateral e começou a visitar a feira. Aí chegou, descobriram, cadê o imperador já entrou, tá lá dentro. Aí os organizadores da feira foram lá falar com ele. Eu entrei pela porta lateral lá, não fui naquela parte da frente. Aí eu só queria saber uma coisa. Por que toda hora tocam o hino nacional brasileiro? Por quê? Toda vez que chegava um senhor de cartola e de casaca preta, talvez fosse o imperador. Tava nacional. Fantástico. Era a simplicidade do imperador, né? Ele era mesmo. Eu sou apaixonada no Dom Pedro II justamente por isso, por ele não ostentar o título, né, de imperador em viagens que não eram formais. E principalmente por ele custear as próprias viagens que eram de lazer, né? Eu acho isso aí fantástico. Fosse aqui no Brasil, as que não são de lazer e as de lazer, né? Tudo custeado pela gente, né? No caso do presidente. Ele pedia dinheiro emprestado para a viagem. O parlamento votava uma dotação para aquela viagem, afinal, era o imperador do Brasil, né? Mas ele recusava a dotação, pedia dinheiro emprestado ao Banco do Brasil para pagar em vezes e poder fazer a sua viagem. Pagar é muito fantástico. Olha, o Batata Palha aqui acabou de mandar um superchat, fez uma contribuição de R$2. Agradeço muito ao Batata Palha por essa contribuição. Sempre qualquer contribuição é muito importante para o movimento. E vou aproveitar, deixar aqui a propaganda da Casa Imperial do Brasil, que é o cartão Fidelidade Casa Imperial do Brasil. Você doa durante 12 meses quantia de R$50 ou acima e você terá direito ao cartão Fidelidade. Você vai ganhar um brinde da Casa Imperial do Brasil e vai ter todos os meses o Herdeiros do Porvir para que você receba aí um jornalzinho
o boletim mais antigo e mais importante do movimento monárquico brasileiro. Para você ter o seu cartão, você ligue para 3261 3214 DDD 11 São Paulo. É sempre uma boa, sempre uma felicidade minha, doutor Ohanes, poder ajudar a Casa Imperial e divulgar aí essas iniciativas como o cartão Fidelidade. O senhor já recebeu o seu cartão? Ainda não. Então, logo estará chegando a doutora Ohanes. É isso aí, Marcos. Olha, eu vou agradecer demais. Sempre é uma satisfação enorme de reencontrar o doutor Ohanes, que eu, desde que eu comecei no movimento, ouço falar ou vejo o doutor Ohanes. Eu acho que isso desde do Clube Alemão. Desde o Clube Alemão. Você lembra do Clube Alemão, doutor Ohanes? Desde aquela época, eu não sei quantos eventos que o senhor foi, mas eu fui muito menos eventos. Mas sempre quando eu ia no evento, eu já avistava o doutor Ohanes. Eu sempre estava com o Jean Tamazato, muitas das vezes, que eu era um pouco tímido, então ele ia junto, falava, esse aqui é o Marcos e tal. E aí a gente foi crescendo. E confesso que no início, quando eu comecei no movimento, eu queria ir nas festas para ver o pessoal chique comer. Essa era a minha objetivo. No início foi assim. Aí eu falei, não, que isso, eu tô ficando louco. Não é isso a tendência. Depois, quando passou o plebiscito de 93, eu entendi o quanto grande era essa missão de restaurar a monarquia. Logicamente, eu me lembro do Pico das Agulhas Negras. Nessa viagem o senhor não foi. Foi aqui próximo da minha casa e ele ali na... Então foi muito bom para mim, foi uma experiência muito marcante. Tem coisas que marcam a gente, né, doutor Ohanes? Claro, coisas que a gente nunca mais esquece, né? São coisas da vida que verdadeiramente deixam marcas indeléveis, né? Essa entrevista eu não esqueço mais, porque o que a gente caiu e voltou, nunca mais nós iremos apagar isso da nossa mente. O entrevistado tão chato também não vai esquecer, não. Mas foi excelente. Eu gostaria de agradecer a Adriana Magaldi, que é sempre gentil. Muito obrigado, Adriana, por ter me convidado e acabou caindo aqui um pouquinho no Monarquia Livre. Ô, Marcos, a gente é parceiro, amigo. Você é sempre me salvando. Infelizmente, eu vou reclamar da energia. Eu vou reclamar. Energia republicana. Não, você sabe que eu tô achando que porque quando não estou fazendo nenhum hangout, quando, por exemplo, assim, quando não é uma entrevista minha, lembra? Quando eu tô contigo, fazendo contigo, corre perfeitamente. Quando a entrevista é minha, cai toda hora. Eu vou reclamar. Não tem problema. Eu tenho que agradecer muito ao doutor Ohanes por ter aceitado o meu convite para a nossa entrevista e peço desculpas pelas quedas, mas infelizmente isso aqui é Brasil. Não, tá tudo certo. Na verdade, quem agradece sou eu. Contem comigo para o que for necessário para o bem da causa monárquica. Mais que isso, se eu puder deixar uma última palavra a quem... Lógico, antes dessa última palavra, doutor Ramos, para continuar a audiência, é nível TV, né? Avisando que daqui a pouquinho, dentro de 15 minutos mais ou menos, 20 minutos, nós estaremos aqui com Maurício Sérgio, do Piauí, lá do Piauí. Ele é líder da OIB do Piauí. Inclusive, ele é amigo do doutor Olean Costa, que fez aí um evento esses dias, uns 2 meses atrás, fez um evento no Piauí. Ele se tornou realmente um monarquista muito ativo e o Maurício aí vai com certeza participar. Eu quero agradecer demais a presença do senhor aqui no canal Monarquia Livre e pode falar o que o senhor quiser, que aqui o senhor manda prender e manda soltar. Obrigado. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, aos monarquistas, mais do que aos monarquistas, aos brasileiros de coração. Não desistam, não se esmoreçam, trabalhem. Vocês não estão trabalhando apenas por um movimento.
vocês estão trabalhando para o país de vocês. O que eu apelo é para o patriotismo do brasileiro, que eu sei que pode estar um pouco silenciado e silencioso, mas olhem para o seu país, orgulhem-se dele, da sua história, do seu passado, da sua tradição, da sua cultura. E na verdade, o que os senhores estariam fazendo quando estão trabalhando para o Brasil, não estão trabalhando mais nada do que para os outros brasileiros e para si próprios. Então, muito obrigado. Foi uma honra poder estar com vocês aqui. Muito obrigado ao Marcos e à professora. A honra é toda nossa, né, doutor Ohanes? O senhor vai sempre ser uma visita aqui muito importante para o canal. Sem dúvida, a gente tem que valorizar aí o trabalho que foi feito. Se hoje nós estamos com esse movimento, se hoje nós estamos com esses 2 canais, se hoje o Facebook tem um monte de comunidades, esse Brasil está começando a ver a monarquia, é graças a figuras como o doutor Ohanes, que desde o início lá não deixou o ideal cair. Então nós temos que dar muito valor a essas pessoas que lutaram para o ideal estar sempre aceso. É isso mesmo, Marcos, é isso mesmo. Agradecer muito pela persistência deles, porque eu acho que a parte pior, quem atravessou foram eles, entendeu? Porque a gente já estava no movimento que já tinha sido criado, agora criado nada é que é difícil. Criar, organizar, e o que o doutor já fez pelo movimento é impagável. Então, eu agradeço o pessoal aí do nosso chat. Daqui a 20 minutos, mais ou menos, 25, nós estaremos aqui com o Maurício Sérgio. Um abraço ao Doc, daqui a pouco volta aí, viu, Doc? O Miguel, o Batata Doce, embora esquerdista, um dia vira monarquista de direita. Essa é a fé que nós temos. Dr. Billy, Tomás e todos os outros, um grande abraço e valeu mesmo. Até a próxima. Tchau, obrigado.